Oi, pessoal, meu nome é Rebeca e eu quero compartilhar com vocês algo que tem minado a minha vida espiritual quando eu não faço. Eu vejo que muita gente faz isso como cristão. Às vezes a gente cresce na igreja e acha que é normal isso, né? Quando a gente cresce na igreja, porque eu vejo muito cristão, novo convertido, que não faz essas coisas e eles têm uma vida espiritual mais próspera do que a gente, que cresceu na igreja e acha que tudo é normal. A primeira é, vamos pra primeira já, né? Sem enrolação. Não orar. E quando eu falo não orar, orar não é só pegar e usar palavras bonitas para falar com Deus. Orar é a gente usar o que a gente tem no nosso coração, as nossas palavras, o nosso jeito. O mesmo jeito que a gente conversa com nossos melhores amigos, a gente tem que conversar com Deus. Eu lembro de ter uma experiência com uma pessoa que ela pegou e falou assim pra mim: não, eu não posso conversar com Deus como se ele fosse meu amigo, porque ele é Deus. Mas se você não conversar com Deus como se fosse seu amigo, como se fosse seu pai, você não vai criar intimidade com ele. Se você não cria intimidade com Deus, acabou tudo, ponto. Acaba. E você não consegue crescer espiritualmente. Então, dia a dia, no passo a passo, você tá indo pro trabalho conversar com ele. Desliga às vezes a gente só deixa na música, num podcast, num vídeo no YouTube, e a gente só vai indo. Próximo, próximo, próximo. Mas às vezes a gente tem que desligar um pouco, né, o nosso podcast, nossa música, qualquer coisa, e falar, Deus. E assim, eu lembro que eu peguei muito ônibus, né? Já peguei muito ônibus, muito metrô em São Paulo. Eu colocava o podcast não, eu colocava o foninho de corda, assim, sabe? Aqueles mais antigos. E eu começava a conversar com Deus. O pessoal pensava que eu tava cantando. Mas não falava alto também, né? Pro pessoal não achar que a gente é louca ou qualquer coisa, mas só conversar mesmo com Deus, né? Ali, Senhor, falar, não precisa gritar, você não precisa gritar, tá bom? Seja uma pessoa normal, né? A segunda, faz sentido o que eu tô falando? Eu acho que faz sentido, né? A segunda coisa é não ler a Bíblia. Nossa, como a gente erra nisso, né? Porque a gente já vai vivendo a nossa vida, não tá indo na igreja às vezes e, né, ver o pastor, ou então coloca uma pregação no YouTube não substitui a sua leitura diária com Deus. E sim, diária, porque tem que ser todo dia. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Não adianta. Por quê? Porque você não adianta? Porque aquela revelação que você vai ter lendo a Bíblia, você e Deus falar com você, é algo pessoal. Se você só escuta a pregação, é informação, não é revelação. Eu acredito que quando você lê a Bíblia, né, e adquire a revelação de Deus para sua vida, para o seu momento, para sua história. E não é ler aquela Bíblia assim, né? Tipo, é aplicar, tá? Eu li essa passagem aqui, como que eu posso aplicar isso para hoje, né? Tem muita coisa na Bíblia que a gente fica assim, isso aqui não deu certo, nem não consigo tirar alguma substância. Às vezes a gente pensa, né? Aí você pergunta pro Espírito Santo. Espírito Santo, como que eu posso usar isso aqui na minha vida no dia a dia, né? Como que eu posso fazer isso aplicável? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, né? Se você não tá lendo a Bíblia, você não vai crescer em revelação de quem Deus é. E a coisa mais profunda que Ele quer que a gente faça é crescer em revelação quem Ele é. A outra parte, qual que é? A terceira parte. A terceira parte é não fazer parte de uma igreja. Eu conheço muito crente, mas muito. Até quem não é crente, né? Eu tenho minha vida com Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que você tá fora. Tá fora. Você não está seguindo algo básico. Rebeca, mas Jesus não falou. Gente, uma coisa bem clara. Jesus, ele fundou a igreja, ele frequentou a igreja, na Bíblia fala que ele crescia em conhecimento, que ele estava nas sinagogas, que ele estava discutindo até com os caras, os mestres da lei, os fariseus, os fariseus.
Ele tava ali discutindo com ele cresceu, né? Se perdeu da Maria lá. E tava, não é que ele se perdeu da Maria, mas ele tava na igreja discutindo a Bíblia com os fariseus. E a Maria tava procurando por ele. Ele falou, tô aqui fazendo a obra do meu pai, ô Maria. E tem gente que fala que não, né, Jesus não falou nada sobre a igreja. Ele falou. Ele fundou, ele frequentou, ele amou a igreja e ainda falou, fiquem juntos. Não consigo entender. Tem igreja ruim? Ah, tem igreja ruim. Eu concordo com você. Tem igreja ruim, mas tenta achar uma menos melhor. E fala, Deus, me ajuda a achar uma igreja, mas não deixe de frequentar uma igreja. Conheço tanta gente que... Muita gente mesmo. Que parou de frequentar uma igreja, agora eles já estão abrindo o leque deles de opção, fazendo coisas que Deus não quer que eles façam. Por quê? Porque na Bíblia fala que um edifica o outro, né? O nosso irmão que edifica, não tem como a gente crescer sozinho. Não adianta, crescer sozinho não resolve, não dá certo, nunca dará certo. Então, uma pessoa do nosso lado, o meu esposo me forja. Não, tem que ser uma igreja, E Deus falou, Jesus falou, né? Jesus falou. A quarta coisa, e eu coloquei assim, essa não adorar, por quê? Porque adorar não é apenas, eu não vou falar que é apenas, porque isso é muito forte. Adoração em questão de colocar uma música ali, um louvor, um momento que surge para você falar uma mentira e você escolhe não falar. Você fala, não posso falar isso aqui porque, não dá. Eu não posso falar isso aqui porque eu acredito em Deus, acredito em Jesus e eu vou honrar Jesus. Ele falar para eu falar a verdade, eu vou falar a verdade. Tem poder na verdade, né? Então, a adoração, eu não acredito que é apenas música, hino, né? Louvor. Não é isso. A gente adora no dia após dia, quando a gente escolhe fazer o que Deus falou pra gente fazer. E não apenas em questão de mentira. Se Deus falou aqui, ó, pra gente, né? Vai pro lado direito e a gente tá indo pro lado esquerdo, isso já é uma forma de não adoração, né? E é isso. O meu WhatsApp aí vibrando. As pessoas mandando mensagem pra mim. Mas é isso, eu acredito que a adoração é muito mais, né? É muito mais, é uma intimidade constante com Deus. Então, essas são as 4 coisas para você não fazer. Eita, deixa eu desligar isso aqui. Então é isso. Essas são as 4 coisas para você não fazer. Porque você tá minguando a sua vida espiritual, né? Então, toma muito cuidado com isso. E ore, leia a Bíblia, tenha o seu momento com Deus, né? Vá a uma igreja, frequente uma igreja. Eu sei que tem igreja ruim, tem muita igreja ruim, nossa. Os pastores falando nada com nada. Mas pergunta pra Deus, Ele é o seu Criador. Ele sabe o melhor pra você, Ele sabe como cuidar de você, Ele sabe o que você precisa. E uma outra coisa é, quando você achar uma igreja e você vê que aquela igreja tem potencial para ser sua, continue indo, fazendo parte. Seja intencional em fazer conexões dentro da igreja, porque é muito difícil. Às vezes tem aquelas igrejas grandes ou aquelas igrejas pequenas que a gente não consegue se conectar. Seja intencional, tenta entrar em algum ministério, tenta, né, se for aquela igreja que Deus tem para você, dê tempo para absorver, para você acostumar. Rebeca, eu começo a fazer parte, eu vi isso assim, né? Eu começo a me sentir parte de uma igreja quando eu começo a colocar a mão na obra. A mão na obra, que eu digo assim, lavar. Dar o meu serviço, né? Tipo, me doar de alguma forma, não apenas espiritual, tipo, me orando, estar em algum ministério assim, mas limpar a igreja. Você só limpa o que é seu, sabe? Eu começo a me sentir parte quando eu começo a ajudar. Então, a gente sempre tento me conectar com o pessoal que serve. E quem que limpa essa igreja? Quem que faz as coisas assim? Não que eu tô lá limpando
tudo, né? É algum momento, teve alguma fé, teve alguma reunião das mulheres. Aí no final tá aquela bagunça, né? Aí só tem uma pessoa tentando limpar tudo. Eu vou lá, posso te ajudar? Posso. E a gente começa a ajudar e começa a conversar, começa a fazer amigo, começa a conhecer gente, conhecer gente pelo nome, começa a fazer amizade, começa a se sentir parte da igreja, né? E aqui aqui foi uma luta pra fazer parte de uma igreja. Deus colocou a gente numa igreja muito especial agora e sabendo que é uma igreja especial, tem sido intencional em fazer amizade. E graças a Deus tem dado muito certo. Deus é muito bom. Eu desliguei minha câmera e eu liguei de novo. Tô meio estranha, mas só pra falar uma coisa. A igreja boa é a igreja que te leva pra perto de Deus. Por mais que tenha defeito, por mais que eu esqueci de falar isso. Então é isso, eu queria dar esse parêntese. Porque como achar uma igreja boa? É a igreja que te leva para perto de Deus, que faz os seus discípulos, as suas ovelhas, o pastor, ele não faz as pessoas irem para honrar ele, mas sim honrar Jesus. O pastor não vai fazer você adorar, porque assim, eu entendo essa cultura de honra. Você dá honra para quem deve ser dada honra. Na Bíblia fala isso. Mas tem muitos pastores que eles cultivam honra para eles, né? Ou para o pai, porque quando o pai sair do pastoreiro ali, vai ser ele, né? Vai ser ele que vai ser o pastor. Então ele pretende essa honra para ele. Ai, gente, cuidado com isso, com esses pastores, com essas igrejas doidas, sabe? Tem muita igreja louca aí. Mas tem pastores que não fazem isso. A igreja top é a igreja que incentiva suas ovelhas a ter intimidade com Deus individualmente, que não fica dependente de um pastor. Gente, eu vejo tanta igreja que fica nessa, né? Pergunte para mim. A gente tem que honrar o nosso pastor. A gente, né? Amo vários pastores aí. Mas tem alguns pastores que vêm com umas ideias que eu fico, gente, se for para definir abuso espiritual, essa é a perfeita igreja, essa bolha. E pastor que não deixa você participar de algum evento cristão porque ele não libera. Por favor, pastor. Toma vergonha na sua cara. Não é você que tem que liberar alguma coisa, não. É Jesus. Ah, não vai naquele evento, não liberei, não é. Tem que perguntar pra mim, gente. Misericórdia, pastor. Pastor! Misericórdia, pastor. A gente fica esperto com esse tipo de igreja, esse tipo de abuso. É um abusaço, sabe? Abuso espiritual. Por que ele não quer deixar você ir pra uma outra igreja visitar? Qual que é o problema disso, gente? Coisa estranha, é muito estranho pra mim, não dá. Tchau, é isso, fico por aqui, já falei demais.